Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 13. Se você não tem dinheiro, use DOP. Negócios? É muito simples. É o dinheiro de outras pessoas, disse Alexandre Dumas Filho em sua peça A Questão do Dinheiro. Sim, é simples assim, use DOP, dinheiro de outras pessoas. Essa é a forma de adquirir riquezas. Benjamin Franklin fez isso, William Nickerson fez isso, Conrad Hilton fez isso, Henry J. Kaiser fez isso. E, se você é rico, é provável que tenha feito isso também. Agora, se você não é rico, aprenda a ler o que não está escrito. Na verdade, rico ou pobre, leia o que está escrito em cada lugar comum, axioma ou automotivador. A premissa básica não escrita de use DOP é: você vai operar dentro dos mais elevados padrões éticos de integridade, honra, honestidade, lealdade, anuência e da regra de ouro e aplicar esses padrões em suas relações de negócios. O homem desonesto não tem direito a crédito. E o automotivador use DOP implica o reembolso integral conforme acordado, com compensação ou lucro vantajoso para aqueles cujo dinheiro é usado. Crédito e uso de DOP são a mesma coisa. A falta de um sistema de crédito satisfatório dentro de um país mantém as nações atrasadas, ao passo que um sistema de crédito como o praticado nos Estados Unidos é o que desenvolveu tamanha riqueza e progresso nessa nação. É um sistema singularmente americano. A pessoa, empresa ou nação que não tem crédito, ou, caso tenha, não o utilize para a expansão e progresso, está deixando de lado um número importante na combinação para o sucesso. Portanto, siga o conselho de um homem de negócios sábio e bem-sucedido como Benjamin Franklin. Bom conselho. Conselhos a um jovem comerciante, escrito em 1748 por Franklin, discute o uso de DOP como segue. Lembre-se, o dinheiro é de natureza prolífica, geradora. Dinheiro pode gerar dinheiro e sua descendência pode gerar mais, e assim por diante. Além disso, Franklin disse: lembre-se, 6 libras por ano não passam de centavos por dia. Por essa pequena soma, que pode ser desperdiçada diariamente em tempo ou despesa despercebida, um homem com crédito pode, para sua própria segurança, ter a posse constante e o uso de 100 libras. Essa declaração de Franklin é um símbolo de uma ideia. Seu conselho é tão bom hoje quanto no tempo em que foi escrito. Ao empregá-lo, você pode começar com alguns centavos e ter posse constante de $500. Ou pode expandir a ideia e ter a posse constante de milhões de dólares. Isso é o que Conrad Hilton fez. Ele era um homem com crédito. A corporação de hotéis Hilton obteve crédito de milhões de dólares para construir hotéis de luxo para viajantes aéreos em grandes aeroportos. A garantia da corporação, basicamente, o nome de Hilton em negócios honestos. Honestidade é uma coisa para a qual nunca foi encontrado um substituto satisfatório. É algo que vai mais fundo em um ser humano do que a maioria dos traços de personalidade. Honestidade, ou a falta dela, escreve-se de forma indelével em cada palavra que alguém fala, cada pensamento e ação, e muitas vezes se reflete no rosto, de modo que o observador mais casual pode sentir a qualidade da sinceridade imediatamente. A pessoa desonesta, por outro lado, pode anunciar sua fraqueza no próprio tom de voz, na expressão facial, na natureza e tendência de suas conversas, ou no tipo de serviço que presta. Então, ainda que este capítulo possa parecer ser sobre o uso do dinheiro de outras pessoas, ele também tem fortes conotações de caráter. Honestidade e reputação, crédito e sucesso nos negócios estão todos misturados. O homem que tem o primeiro está no caminho para obter os outros 3. Faça investimentos com DOP. William Nickerson foi outro homem com crédito e reputação que descobriu: dinheiro pode gerar dinheiro, e sua descendência pode gerar mais, e assim por diante. Ele fala disso em seu livro. O título diz o que fez. O livro conta como fez. O livro de Nickerson destina-se especificamente a ganhar dinheiro com DOP no mercado imobiliário em seu tempo livre. Porém, quase tudo o que ele tem a dizer também se aplica a você em seus esforços para adquirir riqueza fazendo investimentos com DOP.
O título do livro é How I Turn $1.000 into $3 Million e mais time, como transformei $1.000 em $3 milhões no meu tempo livre. Mostre-me um milionário, diz ele, e vou lhe mostrar, quase que invariavelmente, um mutuário pesado. Para respaldar sua declaração, Nickerson aponta homens ricos como Henry Kaiser, Henry Ford e Walt Disney. E nós vamos apontar Charlie Sammons, que, com crédito bancário, desenvolveu um negócio de $40 milhões em 10 anos. Mas, antes, falaremos sobre as pessoas que ajudaram homens como Conrad Hilton, William Nickerson e Charlie Sammons emprestando o dinheiro do qual precisavam. Seu banqueiro é seu amigo. Os bancos estão no negócio para emprestar dinheiro. Quanto mais emprestam para pessoas honestas, mais dinheiro ganham para si. Os bancos comerciais emprestam dinheiro principalmente para fins comerciais. Assim, empréstimos para luxos não são encorajados. Seu banqueiro é um especialista. E o mais importante, é seu amigo. Ele quer ajudá-lo. Pois é uma das pessoas que estão ansiosas para vê-lo ter sucesso. Se o banqueiro conhece o negócio dele, escute o que tem a dizer. Uma pessoa com bom senso nunca subestima o poder de $1 emprestado ou os conselhos de um especialista. Foi o uso de DOP e um plano de sucesso, somados aos princípios de iniciativa, coragem e bom senso do sucesso com a AMP, que levaram um garoto americano médio chamado Charlie Sammons a ficar rico. Como alguns texanos, Charlie Sammons, de Dallas, era um milionário. Na verdade, como alguns outros texanos, um multimilionário. Todavia, aos 19 anos de idade, não estava melhor em termos financeiros do que a maioria dos adolescentes, exceto que tinha trabalhado e guardado algum dinheiro. Um dos funcionários do banco onde Charlie depositava regularmente suas economias todos os sábados interessou-se por ele. O banqueiro sentiu que ali estava um rapaz de caráter e capacidade, e que sabia o valor do dinheiro. Então, quando Charlie decidiu entrar num negócio próprio, comprando e vendendo algodão, o banqueiro lhe deu crédito. E essa foi a primeira experiência de Charlie Sammons com o uso de DOP. Como você verá, não foi a última. Naquela ocasião ele aprendeu e desde então viu confirmado. Seu banqueiro é seu amigo. Cerca de 1 ano e meio depois de tornar-se corretor de algodão, o jovem tornou-se comerciante de cavalos e mulas. Foi então que aprendeu muito sobre a natureza humana. E sua compreensão das pessoas, somada ao conhecimento sobre dinheiro, logo desenvolveu em Charlie Sammons uma filosofia muito sólida, de um tipo comumente observado em pessoas que são, ou serão, bem-sucedidas. Aprendeu essa filosofia quando era jovem. Nunca a perdeu. Manteve-a sempre. Esse tipo de filosofia é conhecido como bom senso. Quando Charlie atuava já há alguns anos como comerciante de cavalos e mulas, 2 homens o procuraram e pediram-lhe que fosse trabalhar para eles. Esses 2 homens haviam desenvolvido uma reputação como extraordinariamente bem-sucedidos na venda de seguros. Tinham-no procurado porque haviam aprendido uma lição a partir da derrota. Eis como aconteceu. Parece que, após terem vendido seguros de vida com sucesso por um período de muitos anos, esses 2 vendedores ficaram motivados a montar uma empresa própria. Com certeza eram bons vendedores. Mas eram maus administradores de negócio. Na verdade, eram tão bons vendedores que venderam a empresa até quebrá-la. Não é incomum vendedores suporem que o sucesso financeiro de um negócio esteja subordinado apenas às vendas. Mas essa é uma premissa falsa. Uma má administração pode perder dinheiro tão rápido ou mais rápido do que boa gestão de vendas e uma equipe de vendas possam trazê-lo. O problema era que nenhum desses homens era um bom administrador. Mas tinham aprendido a sua lição, da maneira mais difícil. No dia em que foram ver Charlie, um dos vendedores contou sua história de derrota e disse: Desde que nossa companhia faliu, pagamos todas as nossas perdas com as comissões que ganhamos com a venda de seguros desde então. Também tivemos que pagar nosso sustento. Levou bastante tempo, mas conseguimos. Sabemos que somos bons vendedores. E também sabemos agora que devemos nos manter na nossa especialidade, vendas. Ele hesitou, olhou nos olhos do jovem e continuou. Charlie, você tem os pés no chão. Você tem bom senso, e nós precisamos de você. Juntos podemos ter êxito. E eles tiveram.
Um plano e DOP desenvolveram um volume de 40 milhões de dólares. Alguns anos mais tarde, Charlie Samos comprou todas as ações da empresa que ele e os dois homens tinham formado. Como conseguiu o dinheiro? Usou DOP mais o que havia economizado. Onde ele conseguiu a grande quantidade de dinheiro de que precisava? Pegou emprestado de um banco, claro. Lembre-se, ele aprendeu muito cedo que o banqueiro era seu amigo. E então, no ano em que a empresa dele tinha produzido um volume de prêmio anual de quase 400 mil dólares, o executivo de seguros finalmente encontrou a fórmula de sucesso para a rápida expansão que há muito tempo procurava. Ele estava pronto. Foi essa fórmula, além de DOP, que gerou um volume de 40 milhões de dólares em prêmios em um único ano. Samos tinha visto que uma companhia de seguros de Chicago tinha desenvolvido com sucesso um plano de vendas por meio de pistas. Já faz muitos anos que os gerentes de vendas usam o que é denominado sistema de pistas para promover um novo negócio. E, com pistas boas suficientes, os vendedores muitas vezes obtêm rendimentos extremamente grandes. A averiguação de indivíduos que manifestam interesse é chamada de pista. As pistas geralmente são obtidas de algum programa de publicidade promocional. Talvez você saiba por experiência própria que, sendo a natureza humana como é, muitos vendedores ficam tímidos ou temerosos ao tentar vender para pessoas que não conhecem ou com quem não tiveram nenhum contato pessoal ou comunicação prévios. Por causa desse medo, perdem muito tempo que poderia ser usado na venda para clientes potenciais. Mas mesmo um vendedor comum ficará motivado a abordar todos os clientes potenciais sobre os quais tiver pistas. Pois ele sabe que muitas vendas podem ser feitas, mesmo tendo pouco treinamento ou experiência em vendas, se estiver munido de boas pistas. Além disso, tem um endereço e uma pessoa específica para ver no local. O vendedor acredita que esse cliente potencial está de algum modo interessado antes de conversar com ele. Portanto, não fica temeroso como ficaria se fosse obrigado a tentar vender para uma pessoa sem qualquer pré-condicionamento. Algumas empresas constroem todo o seu programa de vendas com base em pistas. E a publicidade é usada para obtê-las. Mas publicidade custa dinheiro. Charlie Samos sabia onde buscar o dinheiro quando teve uma boa ideia financiável, o Banco da República Nacional de Dallas. É bem sabido no Texas que esse banco ajudou a construir o estado. E que está no negócio de empréstimo de dinheiro para pessoas íntegras como Charlie Samos, quem tem um plano e sabem como executá-lo. Embora seja verdade que alguns banqueiros não dediquem tempo para conhecer o negócio de seu cliente, Orankit e outros funcionários do banco texano dedicavam. Charlie explicou seu plano para eles. E, como resultado, pôde empregar crédito ilimitado para construir seu negócio de seguros por meio do sistema de pistas. Veja, foi devido ao sistema de crédito norte-americano que Charlie Samos teve condições de construir a seguradora Reserve Life. E, sob tal sistema, teve condições de ampliar um volume de prêmio de 400 mil dólares para mais de 40 milhões de dólares no curto espaço de 10 anos. Novamente, como usou DOP em seus investimentos, foi capaz de investir e deter o controle acionário de hotéis, prédios de escritórios, fábricas e outras empresas. Mas você não precisa ir ao Texas para usar DOP. W. Clement Stone comprou uma companhia de seguros com 1.600.000 dólares em ativos usando o dinheiro do vendedor. Ele foi para Baltimore. Como W. Clement Stone comprou uma empresa de 1.600.000 dólares com o dinheiro do vendedor. Ele descreve a compra assim. Era final de ano, e eu estava dedicado ao tempo de estudo, pensamento e planejamento. Decidi que meu grande objetivo para o próximo ano seria possuir uma companhia de seguros com licença para operar em vários estados. Estabeleci um prazo para quando isso deveria estar concretizado, 31 de dezembro do ano seguinte. Agora eu sabia o que queria e havia fixado uma data para realizar. Mas não sabia como poderia conseguir. Isso realmente não era importante, pois eu acreditava que poderia encontrar uma maneira. Portanto, pensei que deveria olhar para uma empresa que cumprisse meus requisitos: 1. Tivesse licença para vender seguros de saúde e acidente, e 2. Estivesse licenciada para operar em quase todos os estados. Eu não precisava de uma empresa estabelecida. Apenas de um veículo. Havia o problema do dinheiro, é claro. Mas eu enfrentaria-o quando surgisse.
Já naquele momento ocorreu-me que eu era um vendedor por vocação e, portanto, eu poderia, caso fosse necessário, elaborar um acordo em 3 vias: um contrato para comprar a empresa, ressegurar todo o negócio com alguma empresa grande e assim possuir tudo, exceto o seguro em vigor. Essas outras seguradoras estavam dispostas a pagar um bom preço por uma empresa estabelecida. Eu não precisava de uma empresa estabelecida. Eu tinha experiência e capacidade para construir uma seguradora de acidentes e saúde contanto que tivesse o veículo. Eu já havia provado isso mediante a construção de uma organização nacional de vendas de seguro. E então dei o passo seguinte: pedi orientação e ajuda divina. Enquanto analisava os problemas imediatos com os quais poderia ser confrontado, ocorreu-me que deveria informar ao mundo o que eu queria, e este me ajudaria. Essa conclusão não está em conflito com os princípios estabelecidos por Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece, onde ele afirma que você deve manter seus objetivos definidos em segredo, exceto para os membros da sua aliança de mente superior. Quando encontrei a empresa que queria comprar, eu, claro, segui a sugestão dele e mantive as negociações em segredo para o mundo até fechar o negócio. Então deixei o mundo saber o que eu queria. Toda vez que encontrava uma pessoa do setor a qual pudesse me dar informações, falava sobre o que estava procurando. Joe Gibson, da Esses Insurance, era uma dessas pessoas. Encontrei com ele apenas em uma ocasião. O ano novo teve início com entusiasmo, pois eu tinha um grande objetivo e parti para alcançá-lo. Passou-se 1 mês. 2. Passaram-se 6 meses. Finalmente passaram-se 10 meses. E, embora eu tivesse checado muitas possibilidades, nenhuma delas preenchia meus 2 requisitos básicos. Então, num sábado no mês de outubro, quando estava sentado à minha mesa com meus papéis empurrados para o lado, dedicado ao tempo de estudo, planejamento e pensamento, chequei a lista dos meus objetivos para o ano. Todos haviam sido alcançados, menos um, o importante. Restavam apenas 2 meses, eu disse a mim mesmo: existe uma maneira. Embora eu não saiba qual é, sei que vou encontrá-la. Nunca me ocorreu que meu objetivo não pudesse ser alcançado, ou que não seria alcançado dentro do limite de tempo especificado. Há sempre uma maneira, eu disse a mesmo. De novo, como em ocasiões semelhantes, pedi orientação e ajuda divina. 2 dias mais tarde, algo inesperado aconteceu. Eu estava de novo sentado à minha mesa. Dessa vez estava ocupado a ditar. O toque do telefone ao meu lado soou como uma perturbação. Peguei o receptor, e uma voz disse: "Olá, Klein. Aqui é Joe Gibson. Nossa conversa foi curta, e nunca vou esquecer." Joe falou rapidamente. "Achei que você estaria interessado em saber que a Companhia de Crédito Comercial de Baltimore provavelmente liquidará a empresa Pennsylvania Casualty por causa de suas imensas perdas. Claro que você sabe que a Crédito Comercial detém a Pennsylvania Casualty. Haverá uma reunião do Conselho de Administração na próxima quinta-feira, em Baltimore. Todos os negócios da Pennsylvania Casualty já estão sendo ressegurados por 2 outras companhias de seguros da Crédito Comercial. O nome do vice-presidente executivo da Crédito Comercial é I.H. Varein." Agradeci a Joe Gibson efusivamente, fiz mais 1 ou 2 perguntas e então desliguei o telefone. Depois de alguns minutos de pensamento, fulgurou em minha mente que, se eu conseguisse conceber um plano pelo qual a companhia de crédito comercial realizasse seus objetivos mais rapidamente e com maior certeza do que com o plano em cogitação, não deveria ser difícil convencer os diretores a aceitarem meu plano. Eu não conhecia I.H. Varein, por isso hesitei em telefonar, mas senti que a rapidez era essencial. E então 2 automotivadores obrigaram-me a agir. Onde não há nada a perder por tentar e tudo a ganhar se for bem-sucedido, tente de todas as formas. Faça isso agora. E, sem mais um segundo de hesitação, peguei o telefone e fiz uma chamada de longa distância para I.H. Varein em Baltimore. "Senhor Varein", comecei, com um sorriso em minha voz. "Tenho boas notícias para você." E então me apresentei, expliquei que tinha ouvido falar sobre a possível ação a ser tomada em relação à Pennsylvania Casualty e que pensava estar em condições de ajudá-los a alcançar seus objetivos mais rapidamente. Na mesma hora, marquei um encontro para ver Varein e seus associados no dia seguinte às 14 horas em Baltimore.
Às 14 horas do dia seguinte, W. Russell Arrington, meu advogado, e eu nos reunimos com Varein e seus associados. A Pennsylvania Casualty satisfazia minhas necessidades. Tinha licença para operar em 35 estados. Não tinha nenhum seguro em vigor, pois o negócio já havia sido ressegurado por outras empresas. Ao fazer a venda, a companhia de crédito comercial atingiu seus objetivos com rapidez e certeza. Além disso, recebeu de mim $25.000 pela licença. A empresa tinha $1.600.000 em ativos líquidos, valores negociáveis e dinheiro. Como consegui $1.600.000? Usei DOP. Aconteceu assim. E quanto a $1.600.000 em ativos? Perguntou Varein. Eu estava pronto para a pergunta e imediatamente respondi: a companhia de crédito comercial está no negócio de emprestar dinheiro. Simplesmente vou tomar emprestados $1.600.000 de vocês. Todos nós rimos, e então continuei: vocês têm tudo a ganhar e nada a perder. Tudo que eu possuo servirá de garantia para o empréstimo, incluindo a empresa de $1.600.000 que estou comprando agora. Além disso, vocês estão no negócio de emprestar dinheiro. E que melhor segurança poderiam ter do que a garantia da empresa que estão me vendendo? Além do mais, vocês receberão juros sobre o empréstimo. O mais importante para vocês é que dessa forma vão resolver seu problema com rapidez e certeza. Quando pausei, Varein fez outra pergunta muito importante: como você vai pagar o empréstimo? Eu também estava pronto para essa pergunta. Minha resposta foi: quitarei o empréstimo inteiro em 60 dias. Veja, não preciso de mais de $500 mil para operar uma empresa de acidentes e saúde nos 35 estados em que a Pennsylvania Casualty está licenciada. Como a empresa será totalmente controlada por mim, tudo o que preciso fazer é reduzir o capital e o excedente da Pennsylvania Casualty de $1.600.000 para $500.000, e posso então empregar o restante em meu empréstimo junto a vocês. Você e eu sabemos que um homem de negócios depara-se com a questão dos impostos sobre o rendimento em qualquer transação envolvendo rendimentos ou gastos. Mas essa transação não exigirá imposto de renda pelo simples motivo de que a Pennsylvania Casualty não teve lucros e, portanto, nenhuma parte do dinheiro que eu receber ao reduzir o capital será de lucros. Então me foi feita outra pergunta: e quais seus planos para reembolsar o saldo de $500 mil? Mais uma vez eu estava preparado para responder e disse: isso deve ser fácil. A Pennsylvania Casualty tem ativos que consistem apenas em dinheiro, títulos da dívida pública e títulos de primeira linha. Posso tomar emprestado esse $500 mil junto aos bancos com os quais tenho feito negócios empenhando minha participação na Pennsylvania Casualty e outros bens como garantia adicional para o empréstimo. Quando eu e Arrington deixamos o escritório da companhia de crédito comercial às 17 horas, o negócio estava fechado. Essa experiência está relatada em detalhes aqui para ilustrar os passos dados para atingir objetivos mediante o uso de DOP. Se você consultar o capítulo 11, intitulado Existe um atalho para a riqueza, vai ver como foram aplicados aqui os princípios ali mencionados. Embora essa história indique como o uso de DOP pode ajudar uma pessoa, o crédito às vezes pode ser prejudicial. Aviso: crédito pode causar mal a você. Até aqui falamos sobre os benefícios da utilização do crédito. Falamos sobre a prática de tomar dinheiro emprestado com a finalidade de ganhar dinheiro. Isso é capitalismo. Isso é bom. Mas o que é bom pode ser prejudicial para uma pessoa com uma atitude mental negativa. O crédito não é exceção. E pode fazer uma pessoa até então honesta tornar-se desonesta. O abuso do crédito é uma das principais fontes de preocupação, frustração, infelicidade e desonestidade. Estamos falando aqui de crédito dado voluntariamente por um credor. Ele dá crédito a uma pessoa que ele pensa ser digna, em cuja veracidade pode confiar. Quem trai uma relação desse tipo é desonesto. Tal pessoa vai tomar dinheiro emprestado ou comprar mercadorias sem a intenção de fazer os pagamentos acordados ou de pagar o empréstimo na íntegra. Da mesma forma, a pessoa honesta pode tornar-se desonesta quando negligencia o reembolso dos empréstimos que ela faz, ou o pagamento das mercadorias que ela compra, ainda que as circunstâncias possam impedi-la de fazer o pagamento na data devida. O homem sob a influência do lado AMP do seu talismã vai ter a coragem de encarar a verdade.
Vai ter a coragem de notificar seus credores com toda a antecedência possível quando as circunstâncias o impedirem de fazer um pagamento. E então irá elaborar um arranjo satisfatório por mútuo consentimento com seu credor. Acima de tudo, ele fará sacrifícios até sua obrigação finalmente estar totalmente paga. O homem honesto com bom senso não abusa dos privilégios do crédito. O homem honesto que carece de bom senso vai fazer empréstimos ou compras a crédito indiscriminadamente. E então, como não vê jeito de pagar seus credores, a influência de AMN em seu talismã exerce uma força tão fantástica que ele pode se tornar desonesto. Pode sentir que a situação é desesperadora e não há nada a fazer a respeito. Percebe que não será jogado na cadeia por dever dinheiro de empréstimo. Embora pense que não vá ser punido, na verdade preocupações, medos e frustrações são uma punição bastante real. E ele continua a ser desonesto até ficar sob a forte influência do lado AMP de seu talismã, influência forte o suficiente para levá-lo a honrar suas obrigações na íntegra. O abuso de privilégios de crédito provoca literalmente doença física, mental e moral. Lembre-se de Necessidade, AMN e Crime no capítulo 3, intitulado Limpe as teias de aranha do seu pensamento. Aviso, DOP e ciclos. Quando era um vendedor muito jovem, no início de 1928, W. Clement Stone foi falar com um funcionário do Continental Illinois National Bank and Trust Company de Chicago. O banqueiro estava conversando com um cliente ou amigo. Enquanto o jovem vendedor aguardava, ouviu-o dizer: "O mercado não pode continuar em alta para sempre. Vou vender minhas ações." Alguns dos mais sagazes investidores do país perderam fortunas quando o mercado de ações quebrou no ano seguinte, tudo porque careciam de conhecimento sobre os ciclos ou, se tinham conhecimento, ao contrário do banqueiro, deixaram de agir. Dezenas de milhares de indivíduos envolvidos em todos os tipos de empreendimento, inclusive agrícolas, perderam suas fortunas, embora fossem honestos e prudentes. Sua riqueza fora adquirida por meio de DOP. À medida que seus títulos aumentavam de valor, elas faziam mais empréstimos para comprar mais títulos, terras agrícolas ou outros bens. Quando o valor de mercado de seus títulos caiu, não tiveram condições de pagar quando os bancos foram forçados a cobrar os empréstimos. Os ciclos repetem-se com regularidade. Assim, na primeira metade da década de 1970, milhares de pessoas honestas e prudentes de novo perderam sua riqueza porque não quitaram seus empréstimos a tempo vendendo uma parte de seus títulos, ou não se abstiveram de se endividar mais para fazer compras adicionais. Quando usar DOP, certifique-se de calcular como você pode e irá pagar o indivíduo ou instituição que lhe emprestou o dinheiro. Importante: se você perdeu uma parte de sua riqueza ou toda ela, lembre-se de que os ciclos repetem-se. Não hesite em começar de novo no momento adequado. Muitas pessoas ricas de hoje perderam fortunas anteriormente. Porém, como não perderam sua AMP, tiveram coragem de aprender com a experiência e, subsequentemente, adquirir fortuna ainda maior. Se quiser aprender mais sobre ciclos, consulte Cycles, The Mysterious Forces That Trigger Events, de Edward R. Dewey e Og Mandino. Você vai considerar extremamente proveitoso. Mantenha-se a par de teorias e experimentos sobre ciclos lendo a revista Cycles, disponível online em http://cyclesmagazine.org. Nos negócios, existem pouquíssimos números necessários na combinação para o sucesso, contudo, se um ou mais números estiverem faltando, você vai fracassar até encontrar os números que faltam. O uso de dinheiro de outras pessoas tem sido o meio pelo qual homens honestos que eram pobres ficaram ricos. Dinheiro ou crédito é um número importante na combinação para o sucesso nos negócios. O número que falta. Um jovem gerente de vendas cujos ganhos anuais são superiores a $35.000, escreveu: "Tenho uma sensação, o tipo de sensação que alguém teria se estivesse parado na frente de um cofre contendo toda a riqueza, a felicidade e o sucesso do mundo e ele tivesse todos os números da combinação, exceto um. Apenas um número. Se tivesse, ele poderia abrir a porta." Com frequência, a diferença entre pobreza e riqueza reside no emprego de todos os princípios em uma fórmula, -1. Só que aquele número faltante faz a diferença. Isso pode ser ilustrado na experiência de outro homem que fora bem-sucedido na venda de cosméticos para um fabricante antes de entrar em um negócio próprio. Em seu próprio negócio, Leonard Lavin, como qualquer homem que começa de baixo,
foi confrontado por problemas. Como você verá mais tarde, foi bom. Foi bom porque ele precisou estudar, pensar, planejar e trabalhar duro antes de encontrar uma solução para cada problema. Ele e sua esposa Bernice formaram uma aliança de mente superior perfeita. E trabalharam juntos em completa harmonia. Fabricavam um item cosmético e atuavam como distribuidores para outras empresas. Mas careciam de capital de giro, por isso eram forçados a fazer o trabalho eles mesmos. À medida que os negócios cresceram, Bernice tornou-se especialista em gestão administrativa e compras, além de uma excelente administradora. Leonard tornou-se um gerente de vendas bem-sucedido e um eficiente gerente de produção. E, quando o negócio cresceu, eles foram sábios o suficiente para contratar os serviços de um advogado com bom senso, do tipo que faz as coisas. E também beneficiaram-se dos serviços de um perito em contabilidade e impostos. A maneira de fazer uma fortuna é fabricar ou vender um produto ou serviço, de preferência uma necessidade de baixo custo, que se repete. Eles fizeram ambas. Cada dólar que podia ser poupado era reinvestido no negócio. A necessidade motivou-os a estudar, pensar e planejar, fazer cada dólar render, obter o máximo de resultados de cada hora de trabalho, eliminar o desperdício. Mês a mês as vendas avançavam, enquanto Leonard agressivamente procurava quebrar cada recorde anterior de vendas. Ele tornou-se conhecido no ramo como um homem que conhecia seu negócio. Para muitos, se tornou conhecido como um homem que aprendeu a fazer um esforço extra. Fazer um esforço extra em duas situações mudou completamente o curso de sua carreira para melhor. Em uma situação, o banqueiro de Leonard apresentou a 3 dos clientes do banco que tinham feito um investimento em outra empresa de cosméticos. Eles precisavam de aconselhamento de alguém com bom senso. E Leonard reservou tempo para ajudá-los. Leonard também fez um esforço extra ao prestar um favor para um comprador em uma drogaria de Los Angeles. E então um dia o comprador mostrou seu apreço informando-o confidencialmente que a empresa Vo5, de produtos de qualidade para cabelo, poderia estar à venda. Leonard ficou animado. Ali estava uma empresa de 15 anos com um produto de qualidade que havia se estabilizado. Ele sabia, pela experiência com cosméticos e pelo estudo de tendências e ciclos, que tudo o que essa companhia precisava era de vida nova, sangue novo, nova atividade. Ele agiu sob o arranque automático faça isso agora. De fato, naquela mesma noite, ele fez uma reunião com o proprietário. Uma transação desse tipo, quando o comprador e vendedor não se conhecem, normalmente demora semanas e às vezes meses em negociação, antes que haja uma convergência de ideias. Uma personalidade agradável e o bom senso por parte do comprador ou do vendedor muitas vezes eliminam atrasos desnecessários. Por causa da personalidade agradável e do bom senso de Leonard, o proprietário concordou em vender a empresa por $400 mil naquela mesma noite. É verdade que ele estava indo bem, mas também era verdade que cada dólar poupado estava sendo reinvestido no negócio. Onde poderia conseguir $400 mil? Em seu quarto de hotel, naquela noite, percebeu que tinha todas as combinações para a riqueza verdadeira, menos uma. Apenas uma: dinheiro. Na manhã seguinte, ao acordar, teve um lampejo de inspiração. Novamente reagiu ao arranque automático faça isso agora. E então fez uma chamada de longa distância para um dos 3 homens a quem fora apresentado por seu banqueiro. Ele os havia ajudado, e talvez pudessem dar-lhe o conselho certo, pois sabiam mais sobre financiamento. Como haviam investido em outra empresa de cosméticos, talvez investissem na dele. Eles investiram. E, como esses homens eram experientes, empregaram uma fórmula de investimento de sucesso que tornou necessário Leonard concordar em a. Consolidar todas as suas operações e b. Dedicar todos os seus esforços a uma só corporação e c. Fazer a corporação pagar o empréstimo em parcelas trimestrais durante um período de 5 anos e d. Pagar o empréstimo com taxas de juros de mercado e dar 25% das ações da corporação como prêmio pela aposta no investimento. Leonard concordou. Ele viu o valor do uso de DOP. Os 3 homens também usaram DOP. Eles pegaram os $400 mil emprestados de seus bancos. O número que faltava, agora Leonard e Bernice tinham-no. Eles trabalharam longas horas. Colocaram o coração no negócio. Consideraram aquilo um jogo eletrizante.
Não demorou muito para o V5 ser usado por toda parte nos Estados Unidos e em alguns países estrangeiros. Dezembro geralmente é o mês mais fraco do ano para os fabricantes de cosméticos. Mas, nesse mês, 1 ano e meio após Leonard e Bernice assumirem a gestão do V5 e de um outro produto que fora adquirido, Rinseaway, a fábrica tinha um volume superior a $870 mil. Era o equivalente ao que o V5 e Rinseaway juntos haviam rendido durante os anos passados sob a gestão anterior. E Bernice e Leonard encontraram o número que faltava. Com ele, encontraram também a combinação para adquirir riqueza. Apenas 3 anos após a aquisição da V5, as ações da empresa estavam avaliadas em mais de $1 milhão. Os números da combinação de Leonard Lavin para o sucesso foram: Número 1, um produto ou serviço que se repete. Número 2, uma empresa que está ganhando dinheiro com um produto exclusivo ou marca, mas que se estabilizou. Número 3, um bom gerente de produção, que opera a fábrica com a máxima eficiência. Número 4, um gerente de vendas bem-sucedido, que aumenta as vendas constantemente, para o lucro da empresa, adotando uma fórmula de sucesso em vendas e simultaneamente buscando métodos melhores de venda. Número 5, um bom administrador com a AMP. Número 6, um contador perito que entende de contabilidade de custos e das leis de imposto de renda. Número 7, um bom advogado, com bom senso e AMP, que faz as coisas. Número 8, capital de giro ou crédito suficiente para operar o negócio e expandi-lo no momento certo. Você também pode usar DOP, pois, negócios? É muito simples. É o dinheiro de outras pessoas. Se optar por aprender os princípios do presente capítulo, bem como do capítulo 12, intitulado Atrair, não repelir, a riqueza, você, como Leonard e Bernice Lavin, pode encontrar os números que faltam para destrancar a porta da riqueza para si mesmo. Mas, para ser saudável e feliz, você deve encontrar satisfação em seu trabalho. Quando ler o próximo capítulo, aprenderá como. Piloto número 13. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Negócios? É muito simples. É o dinheiro de outras pessoas. 2. DOP. Dinheiro de outras pessoas é a maneira de adquirir riqueza. 3. A premissa básica não escrita de use DOP é operar nos mais elevados padrões éticos de integridade, honra, honestidade, lealdade, consentimento e da regra de ouro. 4. O homem desonesto não tem direito a crédito. 5. Seu banqueiro é seu amigo. 6. Onde não há nada a perder por tentar e muito a ganhar se for bem-sucedido, tente de todas as maneiras. 7. Quando quiser fazer acordo com alguém, desenvolva um plano que dará a ele o que ele quer, e, fazendo isso, você consiga o que quer. Um bom negócio é mutuamente vantajoso. 8. Crédito utilizado indiscriminadamente pode causar mal a você. Abuso de crédito é causa de muita frustração, miséria e desonestidade. 9. Para desbloquear a combinação do sucesso, você deve saber todos os números necessários. A falta de apenas um número pode impedi-lo de alcançar seu objetivo. 10. Você também pode encontrar os números que faltam e destrancar a porta da riqueza para si mesmo. 11. Aprenda sobre os ciclos a fim de saber quando expandir e quando fazer e quitar empréstimos. Tenha coragem de encarar a verdade. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.